dia. Você vai ver no Câmara com Notícia, 450 votos a 10. Plenário da Câmara caça o mandato do deputado Eduardo Cunha. Do Salão Verde, ao vivo, Carolina Nogueira. E hoje tem sessão do plenário para tentar votar projeto que quebra o monopólio da Petrobras na exploração do pré-sal. Do auditório Nereu Ramos, Mariana Prichitsky. Câmara instala a CPI que vai investigar denúncias sobre a Lei Rouanet. Hoje é terça-feira, 13 de setembro. Agora em Brasília, 8 horas e 52 minutos. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que já está no ar. O plenário da Câmara cassou o mandato de Eduardo Cunha por um placar de 450 votos a favor e apenas 10 contrários. Foi o último capítulo de uma história política que se prolongou por quase um ano. Ex-presidente da Câmara afastado do cargo e do mandato por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, Cunha foi acusado de quebra de decoro por ter mentido à CPI da Petrobras. 11 meses depois de iniciado, o processo contra Eduardo Cunha chegou ao plenário Ulisses Guimarães em sessão aberta às 19 horas desta segunda-feira, com 328 deputados presentes na Câmara. Mas o tema já entrou no plenário em clima de polêmica. Depois de zerar o painel que contabiliza o número de deputados presentes no plenário, o presidente também suspendeu a sessão para conseguir um quórum maior. Só tem essa matéria para deliberar. Nada impede que nós possamos passar a palavra ao relator, depois a defesa, a intervenção do acusado e, alcançando o quórum, vai-se para a deliberação. Tenho apenas uma palavra. Essa sessão ela vai começar com quórum adequado. E é por esse motivo que eu suspendo a sessão na casa. Eu suspendo a sessão por uma hora. Reabertos os trabalhos, o plenário ouviu o relator dizer que não há dúvidas sobre a existência de patrimônio não declarado de Eduardo Cunha no exterior. Ficou cabalmente comprovado, no curso do processo, que o deputado Eduardo Cunha tem sim conta, patrimônio e bens no exterior. Ficou demonstrado de forma cristalina que os trusts criados pelo representado, na verdade, não passam de empresas de papel, de laranjas de luxo, de meros instrumentos criados para dissimular a evasão de divisas, a lavagem de dinheiro e o recebimento de propina. E é Eduardo Cunha o verdadeiro dono do dinheiro. O advogado Marcelo Nobre apresentou a defesa de Eduardo Cunha, reclamando da falta de prova material sobre a existência das contas. A prova é material. Ou tem ou não tem. Cadê a conta? Cadê o número? Cadê o banco? Cadê a conta corrente do meu cliente para condená-lo? Ou vão condenar sem prova? E o próprio Eduardo Cunha subiu à tribuna para se defender, num dos momentos mais aguardados da sessão. Ele reclamou de a votação estar sendo feita às vésperas de uma eleição municipal. Disse que recebe um tratamento diferente de outros denunciados no judiciário e voltou a acusar o PT. A pergunta não me foi feita de outra maneira. Ela me foi feita, eu não tinha conta. E quando foi respondido e colocado com relação à família, aí que vem a maldade para a resposta ser sim, porque a minha esposa tinha conta sim. Minha esposa não é deputada. E a conta dela não era obrigada a ser declarada porque estava dentro do limite de saldo da obrigação de declarar, que é $100 mil o fim de cada exercício. Então não tinha obrigação de declarar, minha esposa não é deputada e não deveria ter sido objeto. O que suportou foi uma pergunta, Eduardo Cunha é família. Não tem ninguém aqui que pode ser processado por quebra de decoro de família. Esse criminoso governo que vocês fazem parte foi embora. E graças à atividade que foi feita por mim, quando eu aceitei a abertura do processo de impeachment, e que essa casa autorizou e que afastou esse governo corrupto do PT. E esse processo de impeachment é que está gerando tudo isso, porque o que quer o PT é um troféu para poder dizer que é golpe. O deputado Carlos Marum, aliado de Cunha, apresentou a questão mais esperada, a votação do caso como projeto de resolução que permite emendas de maneira a possibilitar uma pena menor do que a cassação. Solicito a Vossa Excelência que declare expressamente que vai ser votado, que vai ser deliberado por esse plenário, é um projeto de resolução. O presidente Rodrigo Maia negou o pedido. Não é possível, na espécie, receber emendas a essa minuta, fazer destaques à parte do parecer ou matéria
constantes dos autos. Essa é a decisão. Os deputados passaram a discutir o parecer do relator, última etapa antes da votação definitiva. Eduardo Cunha era o beneficiário econômico dos valores. No caso, o truste é apenas uma forma de dificultar a identificação do beneficiário final e de buscar ocultar as vantagens indevidas de maneira mais estruturante. O deputado Eduardo Cunha, no máximo, omitiu o fato de ser vinculado ao tal trânsito. Merece, sim, ser punido, mas não com a pena de morte política que aqueles ansiosos pela vingança ou até pela revanche da derrota na eleição presidencial dessa casa estão agora querendo impingir. O plenário da Câmara decidiu por 450 votos, a 10 com 9 abstenções pela cassação de Eduardo Cunha. Essa decisão, além de tirar o mandato, torna o ex-presidente da Câmara inelegível por 8 anos a partir do fim do mandato. Ou seja, cerca de 10 anos e 3 meses, segundo a lei da ficha limpa. Sobre esse assunto, vamos falar então agora com a repórter Carolina Nogueira, que está no Salão Verde. Carol. Pois é, Vera, foi uma votação muito expressiva que surpreendeu muita gente, principalmente pelo pequeno número de votos de apoiadores do ex-deputado Eduardo Cunha. A gente acompanhou o ex-deputado desde a chegada à Câmara até o final da sessão. Foram 4 horas de plenário que os deputados levaram para decidir esse que foi o caso de cassação mais longo da história da Câmara dos Deputados. Vamos conferir como é que foi. Eduardo Cunha chegou à Câmara por uma entrada lateral pouco antes das 9 da noite. Ele não falou com a imprensa e foi direto para o plenário. Lá, ficou diante da mesa o tempo todo de pé, cercado por alguns aliados, entre eles o deputado Carlos Marum. Um detalhe, quando seus adversários políticos discursavam na tribuna, Cunha ficava de costas. O deputado Eduardo Cunha, que está de costas para mim porque não consegue encarar a verdade. Outro companheiro permanente dessa hora de espera foi o celular. Cunha telefonou, mandou mensagens, parte da estratégia política para tentar se manter no mandato. Mas não foi o suficiente. Enquanto o resultado da votação era anunciado, Cunha permaneceu de pé e em silêncio. Declara a perda do mandato do deputado Eduardo Cunha por conduta incompatível com o decoro parlamentar. Cunha deixou o plenário cercado por policiais, celulares e muito protesto. Dali, ele foi direto para uma entrevista coletiva no Salão Verde. Vai fazer delação premiada? Só faz delação quem é criminoso, né? Então, eu não sou criminoso, não tenho que fazer delação. Eu vou escrever um livro do impeachment, eu vou contar, obviamente, tudo que aconteceu no impeachment, diálogos com todos os personagens que participaram de diálogos comigo com relação ao impeachment. Esses serão tornados públicos na sua integralidade. O resultado repercutiu imediatamente. Não havia no processo provas suficientes para a condenação à cassação, que deveria haver uma punição pela omissão e que no STF, que o STF era o fórum adequado para que a acusação apresentasse suas provas, a defesa apresentasse seus argumentos e que se chegasse a um veredito isento desse clima que existe aqui, que é o desejo de vingança. Defesa muito fraca, a mesma defesa de sempre, dizendo que não há provas. Não é possível que todo mundo veja provas, todas as autoridades de investigação, todo o judiciário e apenas ele não as veja. Ficou muito claro que ele é culpado sim, a Câmara felizmente o cassou. Agora, Eduardo Cunha é um caso para a Justiça, é um caso para Sérgio Moro e os procuradores da República do Paraná. Acho que o plenário compreendeu o momento que o país está atravessando e a necessidade de reafirmar a dignidade do parlamento. O que estava em jogo aqui é a imagem do parlamento, a probidade do parlamento, a dignidade do parlamento. E o plenário não se curvou aos argumentos da defesa que negava o óbvio, que negava o evidente.
Lembrando o placar, então, foram 450 votos pela cassação do ex-deputado Eduardo Cunha, 10 votos contrários à cassação e 9 abstenções. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado Zé Geraldo, do PT do Pará, que participou da sessão até tarde ontem, está aqui com a gente. Obrigada, deputado, por estar aqui. Deputado, esse caso se encerra com essa cassação ou haverá desdobramentos para o próprio ex-deputado, para o governo, para a relação do governo aqui no Congresso Nacional? Não, eu acredito que o Eduardo Cunha terá muitas dificuldades, porque ele vai precisar enfrentar a justiça, com certeza vai enfrentar uma prisão, bloqueio de bens. Então, naturalmente, que a perca é muito grande, é uma perca que ele não esperava. Afinal de contas, Eduardo Cunha está há mais de 20 anos, remando a favor da maré, e agora ele passa a remar contra uma forte maré. E o resultado de ontem foi muito acachapante. Eu esperava que ele ia perder, mas não esperava que houvesse tanta traição e tanta covardia para com ele, que foi decisivo, com os partidos que queriam impeachment, e agora todos viraram as costas para eles. O senhor concorda quando os aliados dele dizem que houve vingança? Eu acho que não houve vingança. Eu acredito que esse processo ele durou muito tempo. O Cunha foi satanizado, inclusive pela opinião pública. Ele praticamente hoje representa, para a sociedade, até para aqueles que não acompanham muito a política, a corrupção. E naturalmente que com o voto aberto na Câmara, todo deputado que tiver processo acatado no Conselho de Ética, dificilmente ele se salvará aqui no plenário. E a grande batalha perdida do Eduardo Cunha foi no Conselho de Ética, porque nós lá vivemos um período onde sempre as decisões eram de empate. E ele contava em, no final das contas, conseguir o voto de desempate, que não conseguiu. Portanto, ele já sabia que no plenário seria muito difícil para ele. Teve mais voto, inclusive, a favor dele no Conselho de Ética do que aqui no plenário. Exatamente. Ele lutou o que pôde na Comissão de Justiça, mas naturalmente que o plenário é soberano e com voto aberto eu digo que é muito difícil, principalmente na situação de Eduardo Cunha, até porque havia um clamor da sociedade brasileira de que ele deveria ser cassado. E vida que segue, a partir de agora aqui na Câmara dos Deputados, o plenário se prepara daqui a pouco para votar o projeto que quebra o monopólio da Petrobras na exploração do pré-sal. Como é que o senhor avalia que vai acontecer essa votação? Eu quero dizer para vocês que, para mim, essa é uma pauta mais desastrosa, mais negativa, porque o que está em jogo é a entrega do nosso grande patrimônio nacional, que é a Petrobras, o pré-sal, o regime de partilha, tantas coisas boas que nós conquistamos nos últimos anos. Agora, o governo Michel Temer, com a sua equipe econômica, quer, de uma forma ou de outra, entregar isso para o capital internacional, coisa que ficou paralisado, estancado no período do governo Lula-Dilma. Portanto, são pautas negativas, são pautas que vai mobilizar o Brasil, vai levar muita gente para as ruas e vai exigir de nós parlamentares aqui um intenso debate, muita concentração. Acredito que depois do processo eleitoral, esse plenário voltará a funcionar normalmente e algumas matérias mais polêmicas podem ficar ainda para o próximo ano, 2017, que será um ano de muitas emoções políticas nesse Brasil. Deputado Zé Geraldo, muito obrigada pela entrevista. A gente volta ao estúdio com a Vera. Bom, falando ainda sobre todas as movimentações aqui na Câmara, por causa da votação da segunda-feira à noite, de ontem à noite, parlamentares do PSOL e da Rede, autores da representação contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética, fizeram uma manifestação no Salão Verde da Câmara antes da votação do processo contra Cunha no plenário. No chão, os cartazes que ilustraram os quase 11 meses de processo. Na faixa, a mensagem principal. Deputados do PSOL e da Rede montaram uma lista com os nomes de todos os parlamentares que ajudaram a fazer deste o processo mais longo da história da Câmara. A cassação seria uma mensagem. Por mais que alguém pareça poderoso, intocável, acima do bem e do mal, se praticar crime, vai responder por ele. Se nós descobrirmos que contrariou a lei e a Constituição, será cassado. E logo após a sessão do plenário, que decidiu pela cassação do seu mandato, o ex-deputado Eduardo Cunha falou numa entrevista coletiva no Salão Verde da Câmara. Vamos ver os principais momentos dessa entrevista. Votação
Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, foi citado na Operação Lava Jato da Polícia Federal e teve um pedido de investigação feito no Conselho de Ética da Câmara. Por iniciativa própria, declarou à CPI da Petrobras que não possuía contas no exterior. E foi justamente essa negativa que resultou no processo de cassação de Cunha no Conselho de Ética. A investigação feita no colegiado foi tumultuada. O primeiro relator eleito foi rejeitado pela defesa de Cunha, que entrou com recurso contra Fausto Pinato. Depois de quase 2 meses de trabalho, um novo relator precisou ser eleito, Marcos Rogério, e o trabalho foi reiniciado. O presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo, do PR da Bahia, também encontrava dificuldades para reunir os parlamentares, porque as sessões do plenário da Câmara eram marcadas na mesma hora das reuniões do Conselho. E pelo regimento da Câmara, nenhuma comissão pode votar nada enquanto o plenário estiver funcionando. Durante as investigações do Conselho, Eduardo Cunha foi afastado do mandato de deputado federal e da presidência da Câmara pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de obstrução da Justiça. Segundo o STF, ele estaria intimidando adversários e testemunhas e atrapalhando o andamento dos trabalhos do Conselho de Ética. No relatório de 90 páginas produzido pelo deputado Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, foi recomendada a cassação de Eduardo Cunha por quebra de decoro, por ter mentido à CPI da Petrobras ao dizer que não possuía contas no exterior. O pedido de cassação foi aprovado por 11 votos a 9. A defesa de Cunha entrou com recurso na Comissão de Constituição e Justiça, questionando a condução dos trabalhos no Conselho de Ética. Mas o recurso foi rejeitado por 48 votos a 12 e a representação contra Cunha foi enviada para análise do plenário. Você viu agora foi uma reportagem sobre o resumo do processo que envolveu todo esse caso de Eduardo Cunha aqui na Câmara. Agora sim a gente vai ver a reportagem sobre a entrevista coletiva que o deputado deu logo após a cassação no plenário. Eu cometi muitos erros. Eu sou um ser humano. Eu já admiti quando eu escrevi para os parlamentares que eu cometi muito erro. Eu errei muitas vezes. Mas não foram os meus erros que me levaram à minha cassação. O que está levando a minha cassação é a política. Então eu fui vítima de uma vingança política perpetrada no meio do processo eleitoral. É óbvio que no processo eleitoral, com 50 parlamentares candidatos a prefeito, outros tantos com candidaturas próprias de familiares ou de dependentes dele, e que na medida eu fui cassado pela conjunção, principalmente da TV Globo, é óbvio. As organizações Globo fizeram uma campanha de perseguição aos deputados para estarem presentes, como faz uma campanha todos os dias. Então é muito difícil você aguentar, como eu aguentei, um ano inteiro da TV Globo de campanha como fez. A gente volta agora, mais uma vez, para o Salão Verde, onde está a repórter Carolina Nogueira, que acompanha a repercussão nesta manhã após a cassação do deputado Eduardo Cunha. Carol. Pois é, Vera, porque agora a gente vai conversar com o deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, um dos aliados do deputado Eduardo Cunha, foi quem fez a questão de ordem ontem durante a sessão. Deputado, muito se falou durante todo o tempo da presidência do deputado Eduardo Cunha que ele tinha um grupo de deputados muito fiéis a ele e ontem ele teve apenas 10 votos contrários à cassação. Esse número surpreendeu? Sim, sem dúvida alguma, o número surpreendeu. Nós já tínhamos a certeza da cassação, até por um placar elástico, né? Os deputados, muitos faziam contato conosco, colocando a sua dificuldade nesse momento, mesmo não tendo, digamos, aquele desejo íntimo de votar e mesmo não estando convencido da culpa, muitos expressavam a nós essa decisão por votar pela cassação. Mas eu não imaginei que o número de votos seria tão pequeno. Então, essa é uma realidade. A que o senhor atribui isso? A onda, né? A onda é uma coisa perigosa, porque a onda ela é formada, quem forma a onda são interesses que nem sempre são interesses dignos, nem sempre são interesses republicanos, nem sempre são os interesses do país que formam a onda. E a casa, ela demonstra que ela não tem
aquela necessária firmeza, talvez, convicção para enfrentar as ondas. Eu me preocupo até com o futuro do país, no momento que nós temos decisões graves a serem tomadas, a princípio impopulares, mas que se faz necessário a necessária coragem para a tomada dessas decisões. Será que, em surgindo a onda, a casa vai ter a necessária solidez moral e de convicções para esses enfrentamentos? Eu saí preocupado nesse sentido. Ontem, agi em conformidade com a minha consciência. Triste pelo resultado, mas dormi tranquilo. Acredito que muito mais tranquilo do que aqueles que comemoraram, que foram vitoriosos ontem, do que muitos dos que foram vitoriosos. Eu dormi absolutamente tranquilo, em paz com a minha consciência. Mas, uma reflexão agora pela manhã, me veio essas preocupações. Eu entendo que a casa tem que... o que nós temos que diminuir é efetivamente essa presunção da culpa do político. Essa presunção da culpa do político acovarda muitos de nós, e o Brasil não pode ter um parlamento covarde. Um país como o Brasil, nesse momento difícil da nossa história, não pode ter um parlamento covarde. Mesmo que tivesse ontem sido cassado como foi deputado, eu tenho certeza que muitos votaram em contrariedade àquilo que realmente acreditavam. E isso é preocupante. Então, deputado, se eu bem entendi, o senhor está preocupado com o impacto que essa própria cassação pode ter daqui para frente? O senhor acha que isso pode ter algum tipo de desmembramento daqui para frente? Como é que o senhor avalia que fica, por exemplo, a base do governo, um comportamento nas próximas votações, dessas medidas que o senhor mesmo disse que algumas não são tão populares assim? Não é o impacto. Não é o impacto externo, é a convicção interna. Eu me preocupa o que realmente vai nos corações e nas mentes dos colegas, que são valorosos, eu sempre valorizo muitos colegas, mas me preocupa isso. Quanto ao governo, esta não é uma questão de governo. A cassação do deputado Eduardo Cunha não foi uma questão de governo. A base tem que permanecer unida, e eu tenho a convicção que vai se manter unida em torno das questões de governo. E nós temos questões de governo importantes a serem tratadas, muitas até que serão alvo de um grande debate. E, nesse sentido, é importante que os deputados tenham até a coragem para enfrentar ondas e questões, a princípio, até impopulares. Deputado Carlos Marum, muito obrigada pela participação. A gente volta ao estúdio com a Vera. Bom, agora a gente vai do Salão Verde direto para o auditório Nereu Ramos, onde está a repórter Mariana Prischitski, que acompanha o início de um seminário sobre um tema bastante importante, licenciamento ambiental, não é isso, Mariana? Isso, Vera, um seminário que acontece ao longo de todo o dia, feito pela Comissão de Meio Ambiente. Nós estamos aqui com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Luiz Lauro Filho, que pediu esse evento de hoje. Deputado, rapidamente, qual que é o objetivo, como vencer essa barreira do licenciamento ambiental, preservando o meio ambiente, mas também garantindo o desenvolvimento? Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia, Vera, lá no estúdio. Bom dia a você que nos acompanha em casa. Realmente é um tema muito importante e eu, como presidente da comissão, me sinto lisonjeado por poder auxiliar a tocar esse assunto que há mais de 2 décadas está parado aqui na casa, né? O licenciamento ambiental, que é um procedimento administrativo feito pelos órgãos ambientais competentes em empreendimentos, grandes obras que possam causar impacto ambiental, né? E a gente está aqui hoje fazendo uma importante discussão nesse seminário, onde nós vamos receber, acabou de chegar aqui nosso ministro do Meio Ambiente, o Zequinha Sarney, estará aqui também representante do Ministério de Minas e Energia, Ministério dos Transportes, a CNI, a CNA, a OAB, as entidades de classe, para que nós possamos debater e discutir justamente o que você disse, Mariana, respeitando a questão ambiental, mas também entendendo a importância para o país de que nós possamos continuar crescendo, continuar fomentando os grandes empreendimentos aqui no nosso país. Deputado, obrigado pela entrevista. O plenário está começando. Vamos voltar lá com a Vera.
É isso mesmo, essa edição do Câmara com Notícias está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é terça-feira, 13 de setembro, neste momento em Brasília, 9 horas e 15 minutos.